Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, a professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula vai ser o quê? Variações linguísticas, que é a nossa aula 5.1. De olho na tela. Nivelamento, língua viva, originalidade, identidade cultural, variação linguística, variação regional, social, histórica e por grupos situacionais. Conhecendo a habilidade da aula. Conhecer e valorizar as diferentes variedades da língua, procurando combater o preconceito linguístico. Que, chegando para vocês, a nossa árvore do conhecimento com o que ela traz? O assunto, né? Vamos revisar variação linguística? Vamos lá. O que você entende por variação linguística, amadinho? Pela essa imagem, o que dá para perceber? Qual é a interpretação que dá para tirar daí? Qual é a mensagem? Então, o que é variação linguística? O que quer dizer isso? Ela quer dizer que a nossa língua, ela é dinâmica, está sujeita a inúmeras variações. Aí você vai perguntar assim, como assim, amadinha? Vai variar, você pode começar a perguntar, comece a observar o meio onde vive, a fala, né? A conversa das pessoas com mais idade, lá dos seus avós, da sua turma, a maneira de falar. Então, essa é da questão da variedade. Então, a variedade linguística vai variar histórica, né? Vai ser a variação regional, vai ter a variação social e tem a variação de estilo ou dependendo da situação, tá bom? Continuando aqui, o que é variação linguística? Lá, segundo a gramática, tem assim, as variedades linguísticas diferenciam da norma padrão por convenções sociais, por momento histórico, contexto ou região em que o falante se insere. É a diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, do vocabulário, da pronúncia, da morfologia, da sintaxe. Deu para entender? Vamos lá! Essa peculiaridade da língua está sujeita a contexto histórico, já foi dito aqui, geográfico e sociocultural, no qual os falantes estão integrados. Para lembrar da questão histórica, pego aqui a palavra você. Sofreu mudança, houve uma mudança na palavra você, que antigamente era falada assim, vossa mercê. Depois ficou vós mercê, até chegar do jeito que ela é escrita agora, o você. E a questão geográfica? Vou pegar uma palavra muito conhecida. Se eu tivesse aqui a imagem, eu tenho uma palavra macaxeira. Eu uso macaxeira. Mas alguém pode conhecer como maipim, outro pode conhecer como mandioca. Mas assim, para ficar ambientado com essa questão geográfica, o semáforo. Como que você conhece o semáforo? Umas pessoas vão chamar de sinaleira, outro de sinal, outro de farol e assim por diante. Então, vai dependendo da região. Então, por isso que sofre essa questão da diversidade, da variação, tá? Linguística. Vamos lá, amadinho, continuando. Pluralidade da língua no Brasil. Cada uma das modalidades em que uma língua se diversifica, em virtude das possibilidades de variação dos elementos do seu sistema ligado a diversos fatores, forma um painel da variabilidade linguística,
que pode se manifestar no vocabulário, na pronúncia ou mesmo na sintaxe. Essa variação linguística, o que ela visa? Essas variações visam a comunicação, jamais devemos considerá-la como erro. Eu não vou dizer se eu chamo macaxeira, se a pessoa falar que é aipim, eu vou dizer que está errado? Não. Está correto, tá bom? Ao apontarmos essas alterações como erro, estamos cometendo o quê? O preconceito linguístico. E isso não é bacana. Beleza? A língua é responsável por transmitir a herança cultural de um povo que carrega aspecto de vida, das crenças e dos valores de uma sociedade, segundo Biderman. Então, aqui, pela essa imagem, você pode perceber a questão das variedades. Você vai trocando de região e vai adquirindo umas novas palavras, né? Vai ampliando, né, o seu leque do vocabulário, tá certo? Existem diferentes variações ocorridas na língua. Entre elas estão o quê? A variação histórica. Por que é variação histórica? Porque é aquela que vai mudando ao longo do tempo, né? Aquela que sofre transformações ao longo do tempo. Como assim, amadinha? Olha aqui um exemplo, né? Antigamente era vossa mercê, depois vou me ser, vasso ser, você, você e sei. Beleza? Tudo com a palavra você. Você, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas VC. Isso daí vocês já estão enterados. Quando você vai digitar, passar uma mensagem para alguém, você usa essa abreviação. Outra aqui, observe aqui nesse texto, né, a questão da variação histórica, né? Olha só, antigamente as moças chamavam-se de mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não fazia anos completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Olha só, quantas expressões estão em desusos? Mademoiselle, prendadas, janotas, pé de alferes, balaio. Se você conversar com uma pessoa, assim, com seu avô, né, com as pessoas mais antigas, elas vão saber. Quer dizer que mademoiselle era o quê? As moças, as minas de hoje, as garotas. Caso fôssemos adequá-lo ao vocabulário atual, como que ficaria? Restringindo-se a uma linguagem mais coloquial, os termos em destaque seriam substituídos por, vamos conhecer aqui, ó, mina, gatinha, maravilhosa, saradas, da hora, os manos, a galera, dava uma cantada e assim por diante. E você, agora, atualmente, como que você ia chamar uma moça? Como que você usaria? A língua é dinâmica, ela sofre transformações com o passar do tempo, em virtude de vários fatores advindos da própria sociedade, que também é totalmente mutável. Ou seja, ela é flexível, vai mudando conforme o tempo. Mas no exemplo aqui, comum, bem interessante, olha só, 3 feirantes. O que será que eles estão vendendo? Olha só. Olha a tangerina, o outro. Olha a bergamota. Olha a mexerica. E aí, amadinho? Ó, todos eles é um mesmo, é a mesma fruta. Só que cada um tá nomeando de uma forma. Uma é tangerina,
bergamota, a outra é mexerica. Também eu poderia falar para você, olha, pocã, que para mim é a mesma coisa que tangerina, tá bom? Então, faça as anotações, não quer dizer que está errado, tá bom? Senão você vai sofrer preconceito linguístico que você está fazendo, tá bom? E aqui é uma variação, né, regional, conforme a região. Quando você chegar numa região, se alguém falar mexerica, aí você pergunta, aí você olha lá e fala, isso aqui para mim é uma tangerina, tá bom? É a mesma coisa, então, chamado dialetos regionais. As variações regionais também são conhecidas como variações diatópicas, né? Que é a variedade regional. Regionais são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferente estado, cidade. Então, ela pode ser conhecida como variedades regionais ou variações diatópicas. Variação regional, os chamados dialetos. Como já foi dito aqui, frisando novamente, as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. Aqui, ó, o pãozinho, o pão francês, ó, dependendo, lá na Paraíba é chamada de quê? Pão aguado. Voltando aqui, ó, tem um pão aguado, vou marcar aqui para vocês, para ficar bonitinho, na Paraíba. Aí em Pernambuco, pão francês. Aqui para Recife é Jacó. Se for aqui para o norte, na região onde eu estou, é chamado também pão francês ou pão de sal também. E lá no Rio Grande do Sul, ó, me vê 10 cacetinhos. Por favor, tchê. Então, lá no Rio Grande do Sul, o pãozinho, pão francês, conhecido como cacetinhos. Algumas marcas do regionalismo no Brasil. Ó, no Brasil, amadinho. O que você fala? Abestado. O que isso quer dizer? Bobo, tolo. Abirobado, maluco. Avalie, imagine. Pão de sal, pão francês. Macaxeira, mandioca, aipim. Arretado, bacana, legal, pessoa forte, concentrada, determinada. Banda, lado, pedaço. Bila, bola de gude. Semáforo, sinal, sinaleiro, farol. Então, ó, é importante destacar que a língua sempre está em movimento, em busca de alcançar a sua função primordial. O que é? É a comunicação. Não adianta você ficar falando, por exemplo, você conversar com a pessoa birobada, sem saber, sem explicar o que significa, tá bom? Que aí não vai acontecer a comunicação. Outros vocabulário aqui. Dialeto ou linguajar mineiro. Olha aqui. Ouro, aru, ere, iro. Formas usadas em verbo da terceira pessoa. Eles foram lá e dançaram, beberam, agarraram umas mulheres e depois fugiram. Doce. Mineirinho falando de você. Cat. O mesmo que cadê aonde está? Presta atenção. Mineirinho falando e você não está ouvindo. Trem. Não tem nada a ver com o meio de transporte e pode significar qualquer coisa que mineirinho quiser. Sou. Abreviatura de senhor, seu, senhor. É mês. Mineirinho querendo confirmação. Pó. Perguntando se pode pôr o pó ao fazer o café. Então, aqui você pode prestar atenção da questão do vocabulário. Já vai anotando aí. Quando você for a Minas, né? Já tem alguma coisa, né, de conhecimento. Veja linguajar cuiabano. Outra variação regional. Bom demais, muito bom.
Lá tá bom demais. Bonito pra você é expressão que indica quanta atitude tomada não foi boa. Chego em casa bêbado, bonito pra você. Canhaém, latido de cachorro, expressão usada para discordar. Você namora Maria Taquara? Canhaém. Cainha, quem não dá nada para ninguém, sempre nega. Deixa de ser cainha, dá um pedaço de pão, ou seja, um pouco de suvina, vamos dizer assim. Cachorro, expressão de espanto, de negação. Ela ficou atrás de você. Cachorro, aqui não sou muito homem. Cepo, bom, ótimo. O Atlético Mato Grossense era um cepo de time, quer dizer que ele foi ótimo. Coloiado ou coloiada, junto ou próximo em um grupo. Então, esse daqui é o dicionário cuiabanês de William Gomes. Mais uma aqui para vocês. O que tem aqui, ó? Mais um exemplo de variação regional. Ó, e esta é a guria que ele... Esta é a guria que te falei, Ibá. Tio, o que foi? Oxe, lá ele, parece que eu vi a galera do trio me chamando. Olha só. Ficou apaixonada. Declaração para os meus amigos. Outro dialeto caipira aqui também, ó. Seis são o colírio do meu óleo. São um chiclete agarrado na minha calça jeans. São maionese do meu pão. O limão da minha caipirinha. O recheio do meu biscoito. O mastomate do meu macarrão. O pinco-mel do meu boteco. Nossa Senhora, gosto demais da conta de vocês, uai. Vocês são também o vidro perfume da minha penteadeira, o dentifriço da minha escova de dente. Oi pra vocês, quem tem mais amigo assim tem um tesouro. Os guardo desse tesouro com todo carinho, do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês pra danar, beijinho em té. Então aqui está mostrando a questão do dialeto caipira, né, que pertence às pessoas que não tiveram oportunidade de ter de frequentar uma escola, de não teve acesso à escola. Em função disso, não conhece a linguagem culta. A linguagem culta não é que está a norma padrão da língua portuguesa. Outro exemplo aqui da variação regional, aqui com Oswald de Andrade, o vício da fala. Para dizer milho, dizem milho. Para dizer melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo os telhados. Oswald de Andrade. Isso não quer dizer que na fala a gente sofre a questão da fonética também. Às vezes engole um R, o R não é pronunciado no final das palavras, o LH some e assim vai. Variações diatrástica, que é a variação social. Como que é assim a variação social? Que vai depender do grupo específico, né? O grupo específico de pessoas. Isso, essa variação social pode ser questão da idade, tá bom? E por diante. São variedades que possuem diferença em fonológico e morfossintático. Fonológico, na questão do som, da fala, né? Do fonema. No caso, aqui eu tenho plantar em vez de plantar. Bom em vez de bom. Problema em vez de problema. Bicicleta em vez de bicicleta. Então, essa variação aí é a fonológica, na hora da pronúncia, da fala. Morfossintáticos. 10 real, ó, erro de concordância, em vez de 10 reais. Eu vi ela, em vez de eu a vi. Eu trouxe, em vez de eu trouxe. A gente fumo,
em vez de nós fomos. Então, aqui, essa questão morfossintática da questão da regência, da concordância, né, tanto verbal quanto nominal. Outros exemplos aqui para vocês também das variações sociais, que são as variações diastráticas. Quase que não sai, amado. Ó, o uso do R pelo L em final de sílaba nos grupos consonantais, que já foi falado, né? Planta, planta, broco e bloco. Tendência a tomar paroxítona nas palavras proparoxítona. Árvore em vez de árvore, figo em vez de fígado. Outra questão aqui também. Uso do pronome pessoal tônico em função de objeto e não só de sujeito. Nós pegamos ele na hora. Então, você já sabe que o pronome, né, pessoais, ele é só usado como sujeito, é para usar como sujeito. Outra redução aqui, redução dos ditongos, de falar caixa em vez de caixa, peixe em vez de peixe. Simplificação da concordância, as meninas e as meninas. Porque ele colocando só o artigo no plural, já pensa que já está pluralizando no geral. A ausência de concordância verbal quando o sujeito vem depois do verbo. Chegou duas moças. O certo seria chegaram duas moças. A assimilação do N, né? Do gerúndio NDO em, no caso, falando, em vez de falando. Do MB, M também, também. A alternância do LH e I, mulher, mulher, velho, velho. Redução do infinitivo ou de substantivo em ó, amar, em vez de amar. Desculpa. Amor, em vez de amor. Simplificação da conjugação verbal, eu amo, você ama, nós ama, ele ama. Então, essa da questão é da variação social. Tudo está ligado na variação social. Beleza? Variedades estilísticas. Que isso? Vai depender do estilo. São as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal e uma linguagem não formal. Se está adequada ou não adequada. A linguagem formal, que se dão em função do contexto comunicativo, é usada em situações comunicativas formais, palestras, congresso, uma reunião empresarial. Então, você vai usar a linguagem formal, a língua padrão, a norma culta, porque é uma reunião, é um congresso. Aí você vai ter que evitar o quê? Os vícios da linguagem que a gente adota como... A linguagem informal é usada em situações comunicativas informais, como reuniões familiares, encontro com amigos. Essa linguagem formal é a linguagem do cotidiano, a linguagem coloquial. Beleza? Aí, nesses casos, há o uso da linguagem coloquial, gíria ou jargão, esquetistas, sufistas, rappers e tatuadores. Tem também a questão também da linguagem também das profissões, né? De cada profissional. As gírias, aqui algumas para vocês, né? Pão quer dizer bonito, pitel, moça bonita, morou, entendeu? Supimpa, muito legal, tutu, carango, carro, dá no pé e ir embora. Bolhufas, quer dizer nada. Então, vocês vão ficar com esse material, depois vocês vão ver aqui. E pode até acrescentar mais, né, no caderno de vocês, de algumas gírias que não foram colocadas aqui. Tá certo? Jargão profissional, que faz parte das variações diastráticas, né? Aqui eu tenho a linguagem repleta de palavras do uso técnico ou jargões que pertencem a uma classe profissional. Que classe é essa? Pode ser advogado, médico, policiais, profissionais de informática, jornalistas e outros. Aqui o exemplo,
de profissional da medicina. Senhor Pedro, o seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão da medicação. Então, seria melhor, entendido pelo paciente, senhor Pedro, pode parar de tomar o remédio. Advogado, protelar, adiar, prorrogar, mérito, merecimento, a revelia, falta, esquecimento. Mais outro, aqui, da jargão profissional, tem aqui linguagem repleta de palavras de uso técnico. Que tem? Tem a linguagem de enfermeira, dos escritis, tá? de professores, de policiais. Tudo isso faz parte de jargão. Se você, claro que você tem que ter aquele cuidado. Se você vai conversar com uma pessoa que não é entendida de gíria, vai ter comunicação? Não, amado. Né? Às vezes fala uma coisa, você fica, tipo assim, boiando, não entendendo nada. Beleza? E agora, aquele momento que você está aguardando, e eu também. Aqui é a hora de produzir. Que produção é essa? É o Trabalhando Gênero. De olho na tela. A hora de produzir Trabalhando Gênero. O que a gente vai pedir aqui para vocês? O que você vai produzir? Vamos lá? Produzir um dicionário com expressões típicas da sua região, amadinho. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar variações linguísticas em diferentes contextos da produção escrita. O que você vai fazer? Qual é o passo a passo que a gente deve tomar? Primeiro, faça uma pesquisa sobre algumas palavras usadas no cotidiano na sua comunidade. Registre e seja fiel ao significado. Por exemplo, aqui, ó, a expressão. Aqui, olada, qual é o significado? Ocasião, oportunidade. Campo Santo, cemitério. Aí você vai colocando a palavra que você pesquisou, a palavra que você faz uso, e vai colocando o significado. Beleza? Não esqueça que essa atividade aqui do Produzindo Gênero, você vai anexar ao portfólio. Beleza? Belezinha, professora. Que bom, amada. Então, meus queridos, chegou o final da nossa aula. Foi assim um pouquinho corrida, mas aguardo você daqui a pouco na nossa revisão. Até a próxima.